Olá, bem-vindo ao podcast Pod Saúde. Hoje temos uma convidada muito especial. Ela é cantora, compositora e uma artista que encanta o Brasil todo com a sua voz e carisma. Ela reúne mais de 2 milhões de seguidores no Instagram que com certeza querem saber os hits, as novidades, mas também querem aprender. Aprender com o seu desafio pessoal, com a sua jornada pessoal e também querem, assim como nós, buscar prosperidade. E é sobre isso o nosso episódio de hoje, que conta com os nossos apoiadores: Banco Sicoob, Casa Simone Interiores e Action Day. É com o maior prazer que eu tenho aqui apresentar e dar as boas-vindas a Luísa Posse. Muito feliz de estar aqui com vocês, doutoras, todas doutoras maravilhosas, que legal. Ah, é um Vamos prazer. lá, É nosso receber você aqui. E vamos então começar aí te sabatinar, perguntar, tentar puxar o máximo aí para conhecer também o teu projeto de Prosperidade 360. Até a Gisele aí tem uma frase que ela puxou ali tua. Luísa, eu vi no Instagram uma frase tua, que tu fala que tu mudou tanto, que para as pessoas que te conhecem, teriam que te conhecer de novo. Eu queria saber sobre essa tua mudança, o que te impulsionou a mudar? Foi alguma coisa que aconteceu na tua vida? Foi evolução? Foi a maturidade? O que fez acontecer essa mudança na tua vida? Dizem que quando você faz 40 anos, começa, né, uma nova história. E comigo, eu acho que esse clichê foi bem real. Nenhuma mudança, por mais que a gente fale, né, do nada, nenhuma mudança é do nada, né? As mudanças parece que elas vão pingando assim um conta-gotas diário até que um dia enche a Transborda. boca ali e transborda. Então foram muitas coisas que aconteceram, assim, de um ano e pouco pra cá. Mas a primeira coisa que aconteceu, que deu um start em tudo isso, foi eu ter parado de beber. Eu era uma pessoa que bebia muito. E quando eu digo bebia muito, não é daquelas que ficava enrolando a língua, mas eu bebia na segunda, bebia na terça, bebia na quarta, bebia na quinta. Eu tinha uma familiaridade com a bebida como se fosse uma coisa muito normal, assim. E eu não tinha mais muito controle sobre isso, sabe. Depois da pandemia, né, Sim, na na pandemia pandemia todo mundo a começou a aumentar, né? beber, o consumo de álcool aumentou muito, e aí eu engravidei, tive que parar de beber, mas depois que eu tive meu segundo filho, eu voltei a beber e beber muito. E eu e o Cris, que é o meu marido, a gente resolveu parar juntos. E isso mudou muito, porque uma das minhas, editorias no marketing, no digital, era meme sobre bebida, era humor sobre bebida e tal. Então quando eu parei de beber, eu me fiz a seguinte pergunta, assim: "Será que eu tô colocando no mundo o máximo da minha capacidade? Será que eu tô botando realmente o que eu tenho de melhor no mundo? Ou eu tô aqui desperdiçando, passando batido?" E essa pergunta fez eu mudar 360 graus na minha vida. Então, surgiu uma vontade de compartilhar com o mundo, de compartilhar com as pessoas, as coisas que eu sabia, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu estudei, as coisas que eu apliquei na minha vida e que me trouxeram uma prosperidade 360. O que eu quero dizer com isso? Eu não tô falando de riqueza, de finanças apenas, estou dizendo de sentir uma plenitude em várias áreas da minha vida, né, como mãe, como esposa, como mulher, como empreendedora, como cantora. Então, de repente, eu olhei pra minha vida e falei: "Cara, eu conquistei tanta coisa", e que eu realmente conquistei, não foram ao acaso, não foram coisas herdadas, não foram coisas dadas. E isso é tão mais importante do que fazer meme de bebida. Então essa foi o primeiro ponto, assim, de mudança, né. E aí Falam que a mudança, quando a gente muda, ou é pela dor ou pelo amor. ou é pela dor ou Foi um pelo amor. Foi misto, um que misto. veio a maternidade, veio o amor, o teu marido, né. Exatamente. E a vontade de ser um ser humano melhor, né, porque a gente brinca de viver, a gente não vive, né. Sim, A gente brinca, assim, como se tivesse outra chance, passando como por se aí. tivesse outra vida, como se tivesse de novo, e não tem, né, é uma vez só, não tem A gente ensaio. acha que tem muito tempo, né. A gente A gente acha sempre que pensa que tem muito tempo. e não Deixa eu aproveitar até esse gancho, assim, do tempo. Tu estava falando e eu estava pensando ali. Como eu sou oncologista, eu sei e na minha realidade, assim, na minha rotina diária, eu vejo que a gente não compra tempo, não né, e compra. isso as pessoas não dão devido valor para o tempo. Aí eu queria saber, assim, um pouquinho de ti, Luísa, assim, que tem, né, tá sempre viajando, trabalhando, como é que é a tua rotina de tempo para ter esse equilíbrio família,
Dinheiro, trabalho, prazer, como é que é isso? Eu acho não, eu me sinto uma pessoa que equilibra pratos, né. Fica Uhum. ali Sempre no equilibrando equilíbrio. pratinhos. Mas esse ano, eu decidi que eu ia equilibrar mais pratos ainda, sabe. Porque eu trabalho muito, sempre trabalhei muito na minha vida, e eu fui criada por uma mãe que também trabalha muito, trabalhou muito. Então na minha criação, o trabalho sempre veio em primeiro lugar. Então assim: "Ah, tem um casamento, sinto muito, não posso ir, tenho trabalho. É dia das mães, sinto muito, não posso ir, tenho trabalho. É aniversário da avó, sinto muito, não posso ir sem ter trabalho". Mas isso foi mudando na minha cabeça, sabe. Hoje em dia a minha família, ela vem em primeiro lugar pra mim. E quando eu digo família, não é só o meu núcleo que tá dentro da minha casa, sabe, mas as pessoas que fazem parte da minha família. A minha família, parte de mãe, é muito pequena, mas a minha família, parte de pai, é muito grande. Então só pra te dar um exemplo disso, eu resolvi que eu ia viver a minha família, não só viver o meu trabalho. Então eu tô igual uma doida, assim. Ficou Semana mais difícil tua Ficou vida, mais né, ficou difícil. mais difícil. Semana passada teve aniversário da minha avó no Rio de Janeiro e eu tinha um show pra fazer em Santos. Então eu fui para o Rio de Janeiro, levei minha família inteira, voltei pra São Paulo sozinha, fui pra Santos, fiz o show, virei à noite, voltei para o Rio de Janeiro pra participar do aniversário da minha avó. Aqui em Cruz Alta a mesma coisa. A gente veio pra ver minha sogra, e aí eu tive um show. Então eu vim, voltei, fiz o show, voltei pra estar. É mais trabalhoso? É. Mas tem tanto mais amor envolvido, sabe. Tem muito mais amor envolvido, assim, poder estar no aniversário da minha avó de 90 anos, ver toda a minha família, um show nunca iria pagar esse preço, sabe. Poder vir pra cá, ver minha sogra, ver a minha nora é ótimo, a Ainda minha não. cunhada ainda não, a minha cunhada, poder estar com meu marido, poder fazer parte da família mesmo, sabe, priorizar isso. Então, assim, hoje eu priorizo o meu trabalho, mas eu priorizo a minha família. E tu não percebe que daí nessa divisão, que com certeza ficou mais difícil na tua rotina, o trabalho também não fica mais gratificante, tu se entrega mais naquele momento, porque tu vem recarregada, eu acredito, né, tu vem aqui pra Cruz Alta, por mais que seja uma cidade pequena, todo o acolhimento da família do teu marido, deve voltar com uma energia diferente até para o trabalho. Com certeza, assim, fica tudo muito mais prazeroso, né, porque quando eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar muito nova, e eu fazia muito show, acabava o show, eu atendia, né, 1000 pessoas, e beijo, abraço e foto, e beijo, abraço e foto e tal. E no fim de tudo, eu ia pro hotel e estava ali sozinha, numa realidade muito diferente da do palco, e aquilo dava uma depressão muito grande, né, porque de repente você tá no palco, você é o centro das atenções, todo mundo te quer, mas no final do dia tu tá sozinha dentro de um quarto de hotel, sem nada, sem ninguém. Então, hoje o esforço que eu faço pra estar presente na minha família, pra poder ser uma pessoa com quem as pessoas podem contar. Eu nunca fui uma pessoa com quem as pessoas podiam contar. Hoje eu sou uma pessoa com quem as pessoas podem contar, porque eu me importo de verdade com as pessoas. Tem uma fala tua no Instagram que eu andei dando uma Você tá me stalkeando, hein. é, Total. e aí tu fala, assim, que tu queria fazer diferente e que tu quer fazer dar certo, tipo, dar certo a tua vida, dar certo o teu casamento, dar certo como mãe. Eu achei aquilo legal, assim, que não é só esperar, é Não. tu fazer um movimento para as coisas acontecerem. Isso é uma maturidade. Eu acho que é uma maturidade sim, mas, é amor. Sabe? É mais amor, assim, é ter uma amorosidade a mais, porque eu acho que a maturidade ela pode acontecer de várias formas, né. E a maturidade, às vezes, ela deixa a pessoa até mais rabugenta. Então eu Também. não consigo acreditar isso, a maturidade, mas sim a uma onda de amor que me invade, assim. Não tem como eu falar da minha mudança sem falar da minha conversão, porque a minha conversão acho que foi o que me transformou realmente, que restaurou a minha vida, a minha cabeça, a minha integridade, todas as minhas partes. Então, quando você se converte, eu me converti ao cristianismo, nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo, fazia parte de várias outras religiões, porque meu pai teve câncer, Uhum. mal de Hodgkins, com 32 anos, ou seja, há Muito tempo atrás. 32 anos atrás, se curou. Mas depois infartou, ficou 45 dias em coma, teve que fazer um transplante do coração, foi bem complexo. E nessas, eu fui buscando, pela espiritualidade, qualquer coisa que pudesse me ajudar e ajudar meu pai. Mas nunca tinha chegado nesse tal de Jesus Cristo.
E quando eu cheguei em Jesus e Jesus chegou em mim, realmente foi uma mudança assim, uau, de paradigma, é uma onda de amor que invade, sabe? Eu não tô falando de dogmas, nem de leis, nem de religiosidade. Não, Sentimento. porque quando você realmente entrega a sua vida pra Jesus, deixa Jesus fazer parte da sua vida, a primeira coisa que acontece com você é começar a sentir um amor muito grande pelos outros, pelo próximo, por si mesmo. Então, esse amor ele transborda, sabe? Então, hoje eu tenho uma relação, como eu estava dizendo, com a minha família ou com as pessoas que assistem o meu trabalho muito maior. Então, eu te diria que é uma maturidade espiritual que me trouxe para esse lugar de querer fazer dar certo. E dentro desse equilíbrio aí, de equilibrar a vida pessoal, tudo mais que a gente comentou, o que te faz perder a noção do tempo? O que é, como é que tu limpa tua mente, assim? O que tu tá fazendo e que tu não percebe que o tempo passou? Eu acho que a coisa que mais acontece isso é quando eu tô compondo, que ainda é a essência da música, né? Porque a música é muito bacana, mas é muito corrompida, porque você faz a música, instantaneamente você tem que pensar: "Ai meu Deus, vai dar certo essa música, não vai dar certo. Ai, vai botar playlist, não vai botar playlist, vai ter rádio, não vai ter rádio. As pessoas vão gostar, não vão gostar". Essa parte é muito chata. Agora compor, sentar ali com amigos pra compor, é a essência, sabe? É o é a unção da música mesmo, você colocar pra fora, você conseguir expressar o que você sente de uma maneira artística, sem pensar se vai dar certo, se não vai dar certo, é muito genuíno. Dá pra ver que brilha o olho quando fala. E aí você vê: "Nossa, passou o dia inteiro, meu Deus, eu não sabia, nem vi que eu estava aqui esse tempo todo". Sim. Luísa, deixa eu voltar um pouquinho ali, eu nem sabia da tua experiência, né, desse diagnóstico do teu pai, se foi há 30 anos, tu era criança na época. Eu tinha 4 anos. Tu lembra dessa Lembro. época? O que marcou, assim, o que a gente pode trazer isso para o teu projeto da prosperidade e o que falar para aquela pessoa que tá enfrentando isso, aquele familiar o que tu Eu lembro, consegue assim, porque, né, naquela época, meu pai é falecido, Uhum, mas não por isso. Meu pai faleceu de Covid. Depois de tudo que ele passou, ele estava super bem. Assim, meu pai morava no Rio, eu sou do Rio de Janeiro, dava volta na lagoa, tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, que uhum. tem, sei lá, 7 quilômetros. Meu pai dava volta na lagoa já, transplantado, e ele foi falecer de Covid. Mas o que eu me lembro de quando eu tinha 4 anos que a químio, eu não tenho nenhuma experiência nessa área, só de ter Uhum. vivido ali. Era muito mais agressivo. Então eu lembro do meu pai no banheiro, e a gente na porta do banheiro esperando, ele ali tendo as reações adversas, colaterais do tratamento. Lembro do meu pai careca, e uma vez ele falou assim pra mim: "Ah, porque agora eu sou careca", e aí eu falei pra ele, eu tinha 4 anos, falei: "Você não é careca, você está careca". Uhum. E isso é muito diferente. Então eu me lembro muito disso. E lembro dele, ele se recuperou, porque ele tinha pavor de que falassem em morte com ele. Quem falava em morte, ele ficava louco, ele nunca achou que ele ia morrer em momento nenhum. Ele tinha uma força de vida tão grande, assim, que ele ficava com muita raiva das pessoas que não acreditavam na cura dele, sabe. E aí ele se curou desse câncer tão abrasivo, assim. Então eu vou te imitar um pouquinho enquanto tu fala das frases, tu falou assim: "Tu está careca", né, tu não é careca. Então acho que isso é uma mensagem, né, para o Sim, paciente, aquilo ali é um período, é uma é uma fase, é uma passagem. jornada Sim, e vai passar, e vai passar. né, então acho que isso ficou mesmo que tu era muito criança, né, mas ficou aquela mensagem para ti, né: "Ó, meu pai sobreviveu a tudo isso", Sim, meu né. pai, ele era muito guerreiro e ele tinha uma boina que ele usava quando por causa de ter ficado careca e eu era louca por essa boina e ele me comprou uma, eu tenho até hoje, que é o que marca, assim, quando eu lembro, sabe. Foi a primeira vitória do meu pai, ele teve muitas vitórias de saúde na vida dele. Meu pai hoje ele consta nos autos da medicina, Uhum, porque o caso dele foi muito, muito, muito grave. Não do câncer, depois que ele infartou, e aí ele teve uma parada cardiogênica, e aí ele ficou 45 dias em coma, e ele perdeu 60% do coração, voltou à vida normal. Depois de 10 anos ele fez um transplante, teve trombose, água no pulmão, hum, e se curou, e se curou. Então ele tinha a coisa
ele tinha uma garra, sabe, ele tinha uma força vital, ele tinha uma paixão pela vida, uma loucura pela vida. E ele e o Cazuza se encontravam nos corredores dos estúdios. Uhum. E o Cazuza falou pra ele, meu pai se chamava Líbero, o apelido dele era Libinho, e ele falou: "É, Libinho, daqui a pouco é nós no céu". E ele: "Vai você, eu não vou, não vou de jeito nenhum". Ficou doido, assim. Então, isso me motiva, sabe, ver a maneira cada um passa de uma maneira por um problema desse, né. Uhum. Mas se eu puder dizer o que meu pai fez pra se curar, porque ele se curou. Foi a força dele vital, a força da mente dele de não se deixar abater de maneira nenhuma, ele deixou a morte chegar perto dele. Bem inspirador toda a Aham. história dele, com certeza. Um guerreiro, acho que tem Um que guerreiro. sempre que tu quer fazer uma mudança, tu tem que acreditar muito naquilo ali. E falando ali das tuas mudanças da vida, eu te acompanho há bastante tempo e sei que teve uma mudança de composição corporal, mudança de peso na tua vida Sim, bem muitas significativa. vezes. É, muito altos e baixos. Mas hoje, com 40, como tu acabou de falar, tá numa forma maravilhosa. E muitas vezes é o período mais difícil para se adquirir essa É forma verdade. física boa, né. E voltando ali lá pelos teus 20 e poucos anos, acho que foi a fase que tu estava mais acima do peso, como é que tu fez para diminuir esse peso? Tem alguma coisa que a gente pode passar para o pessoal? Eu acompanho muito, assim, no consultório essa dificuldade, né, de tu conseguir enfrentar aquela mudança, o que que tu te apegou, assim? Eu nunca imaginei que com 40 anos eu ia estar na minha melhor forma física, assim, até porque todo mundo que tinha 40 anos enquanto eu tinha 20 e poucos falava: "Esquece, Para. quando chegar a 40 acabou, qualquer coisa que você comer nunca mais vai sair do teu corpo e é horrível e tudo, e você vai engravidar e vai ficar cheia de estria e cara, eu não sei se é genética, eu não sei, mas assim, o que acontece? A minha mãe sempre cuidou muito da minha alimentação. Eu lembro que eu ia dormir na casa dos coleguinhas e ela fala as mães, né: "Ai, você quer comer o quê? Bife com batata frita, hambúrguer?" E eu falava: "Não, eu quero arroz integral, lentilha", e as mães falavam assim: "Meu, como assim?". Ela não deixava eu comer chocolate. Ela brigava com a minha avó, ela brigava com a minha bisavó. Minha bisavó, eu tive bisavó até 101 anos ela tem. Ah, então já tem uma parte boa pra genética. É. E ela era macrobiótica. E ela me dava chocolate escondido. E uma vez a minha mãe pegou e pegou ela e falou assim: pegou o chocolate, pegou minha avó e eu e falou assim: "Você só vai colocar na sua boca o que ela colocar na boca dela". Aí minha avó falou: "Espertinha você, né". Então, assim, eu já engordei 3 vezes na minha vida 25 quilos. 25 quilos, uma pessoa que tem 1,60 m é muito Mudança. quilo. Uma vez de comer e beber mesmo e de perder a noção, né, porque eu acho que quanto mais fora do teu eixo, menos você se percebe. Né, quanto mais você tá fora do teu eixo, menos você tem consciência de que você tá fora do teu eixo. Sim. Então você começa a engordar, você começa a comer, você começa a beber e você não começa a não perceber. Aí eu tenho uma amiga que tem uma frase maravilhosa, ela voltou da Austrália, tinha feito um intercâmbio e estava indo a outra. E ela falou: "O que que você me dá de dica?" Ela falou: "Nunca deixe de usar suas calças jeans". Porque se Troque o você manequim. Boa. porque se você começar a usar fusô e legging, você nunca vai perceber o tamanho que você vai ficando. E eu sempre fiz muito exercício físico, muito. Hoje eu faço boxe com eletroestimulação. E eu perco mais ou menos 1.500 calorias por aula. É muito bacana esse treino, é uma coisa super inovadora que acontece lá, tem em São Paulo, eu tenho esse personal. O meu show, a festa da Luísa, que é muito animada, eu perco mais ou menos umas 2.000 calorias também. E eu faço a lei da compensação. Então, assim, se eu comi doce hoje, amanhã eu não vou jantar, sabe. Se eu comi muito hoje no almoço, aí eu vou comer uma salada à noite. Eu vou me compensando, sabe. Mas eu escolho comer pouco, eu escolho tomar shake, eu escolho comer coisas mais saudáveis. É a história de você tomar consciência sobre a tua vida e desse amor que a gente tá falando desde o começo, desse amor próprio, né, porque se eu não me tratar como a minha melhor amiga, como é que vai ser, né? Dentro Certeza. dessas tuas escolhas, Luísa, que tu falaste que parou de beber e mudou, porque a gente até tem um episódio
no YouTube sobre o alcoolismo, que está muito interessante, que a gente já fez um episódio falando do alcoolismo. Tu notou muita diferença até para as pessoas que bebem, que às vezes acham que bebe um pouquinho, que bebe socialmente, mas que vai bebendo todo dia. Tu notou muita diferença na tua saúde, Muito. a não ser só Só emagrecer, física, né? mas assim, o teu fôlego, a tua vitalidade, a tua vontade de fazer as coisas mudou bastante? Acho que vai para além disso, assim. Eu acho que se eu não tivesse parado de beber, eu não teria chegado em vários lugares, como no Prosperidade 360. Porque o problema da bebida, né, é que você se distrai. Você tá sempre distraído. Então, é muito difícil você focar numa coisa, você ir além, você ir atrás daquela coisa, você, né, a bebida pra mim hoje, vendo de fora, ela interrompe o ciclo. Então você tá ali, vivendo o teu dia, Vira uma aí festa, aí você bebe. Aí você acorda mal no dia seguinte, você interrompeu, você estava vindo ali num ciclo legal, você interrompeu, cara, já acordou, já tá lascado, já tá com ressaca, já tá estranho. Você não vai ter cabeça pra pensar: "Putz, eu quero transbordar na vida dos outros, eu quero inspirar as pessoas", você não tem esse tempo, entendeu? Você bebeu ali, tá, beleza, agora vamos seguir a vida. Se eu tiver energia pra sair do sofá, já tá bom. Como é que eu vou querer transbordar na vida de alguém? Não existe isso, entendeu? Você fica o tempo inteiro querendo repor as forças que a bebida te tirou. Então você que fica se drenando, sabe. Eu não quero que você que tá aí do outro lado escute como uma apologia a não álcool, não é isso. Tem até um episódio que eu faço várias lives no meu canal Luiza 360, e uma que tem um nome sobre consumido ou consumado. Quem tá consumindo quem? Às vezes você acha que você tá bebendo, mas quem tá bebendo você é a bebida. Porque quando você não tem controle sobre as coisas, é melhor parar. Se você tem controle, eu bebo de uma vez a cada 15 dias, eu bebo ali 2 cervejas socialmente, quando tá tudo bem. Agora, o problema é a familiaridade com o que te faz mal. Eu vou beber aqui, eu vou beber ali, Virar eu vou beber. rotina, né? É, O hábito E o mais vira um hábito aqui. porque é Vira familiar, normal. é ali, tá ali, sabe. O meu filho hoje ele tem 5 anos, né, já tem 1 ano que eu parei de beber. Quando ele tinha 4, ele trazia a cerveja pra mim e eu achava bonitinho. Eu achava bonitinho. Então, assim, a familiaridade com o que te faz mal, eu acho que hoje o que eu vou fazer aqui em Cruz Alta é mais abrir os olhos das pessoas, porque, gente, a bebida destrói casamento, a bebida destrói trabalho, a bebida destrói emprego, a bebida destrói você por dentro. Vocês como médicas sabem muito mais que eu, mas destrói a vida, porque você fica ali na mesma, você não evolui, porque você tá o tempo inteiro dando um passinho pra trás. E que exemplo que tu dá pro teu filho, né? Teu Exemplo que filho você trazendo a bebida pra exato. ti é normal, é bom beber. Daqui E a pouco, ali na adolescência, ele já vai estar bebendo. como é que eu vou dizer pra ele? Não bebe. É igual o celular, como é que eu vou dizer pra ele: "Não, não pega a tela, você tá o tempo inteiro aqui". Uhum. Eles aprendem pelo exemplo, eles não aprendem pelo que eu quero que eles aprendam. E o mais impressionante é que só percebe depois que para, né. Eu falo para meus pacientes, o sintoma do álcool ele vai ficar no teu organismo de 4 a 7 dias. Então, dificilmente a pessoa que tem essa rotina de beber sente o que é a vida sem o álcool. Porque ela tá Ela sempre tá sempre nessa alimentando luta. isso. Então tu ficar um período sem o álcool, dificilmente tu volta a ter aquela rotina de antes, a não ser que o vício mesmo esteja puxando um pouco mais. Mas daí tu já fica: "Poxa, mas hoje eu acordei tão bem, daí se eu beber, já não vou conseguir fazer a mesma coisa que eu fiz ontem". O que eu botei na minha cabeça? Que eu não ia beber mais, e que eu ia beber no meu aniversário e que eu ia beber no réveillon. Então, assim, foram dias que eu já programei. Beleza, fiz isso. Não senti nada demais. Não fiquei: "Nossa, que legal". Não bebi, falei: "Putz, bebi por quê?", sabe. O problema da bebida é que as pessoas se acham chatas, as pessoas se acham não legais. E aí elas acham que a bebida vai deixar elas muito legais. E pra ter coragem de muita coisa, né. Mas assim, o que eu ia dizer, aí Tá. teve um churrasco lá em casa, chegou um pessoal e uma das convidadas falou: "Eu queria tomar um champanhe". Aí eu falei: "Eu te acompanho, eu vou tomar uma taça". Tranquilo, né, Sim. tranquilo. Tranquilo. Tomei uma taça, tranquilo, beleza. No fim de semana seguinte, teve outro churrasco lá em casa. O meu cérebro já automaticamente eu falei: "Opa, não vou não". Aí, Porque você entendeu? depois de uma semana ia ser todo dia, vai ser 3 vezes por semana. Não, pô,
de Ou uma ia ser semana, todo final de semana. ou ia ser ela todo fim ia de semana. beber. E o que me fez muito parar, assim, essa conta, né? Você bebe em média 3 vezes por semana. 3 vezes por semana significa 144 dias do ano. 144 dias do ano é mais do que um terço do ano. Então quer dizer que você involuntariamente ou sem perceber, você tá se dedicando a uma atividade um terço do seu ano, cara. E essa atividade vai te trazer consequências, boas ou ruins. Você pode fazer 3 vezes por semana uma atividade física, ela vai te trazer consequências, boas ou ruins. Então, assim, como que eu posso, involuntariamente, inconscientemente, gastar um terço do meu ano numa atividade? E o que ela tá me trazendo? Sabe? Então, assim, o que eu sinto é que eu acordei pra muitas coisas. E essa coisa do prosperidade 360, eu não sei se é esse o intuito, mas esse 360 é até da gente se olhar por 360 graus, pra gente conseguir se enxergar realmente, porque tu criar um hábito ruim é muito fácil. Agora, pra te tirar um hábito, tem que estar constantemente, como tu falou, é constantemente ligada ali. Não, se eu tomar hoje de novo uma espumante, na semana que vem eu vou querer de novo. Exato, porque eu já estava. Eu tomei na semana passada, daí chegou o pessoal do churrasco, eu falei: E opa, eu acho que não". esse 360 também eu vejo como, é tu na totalidade. Sim. É a tua profissão, é o que a gente bate muito aqui no nosso podcast, que é o equilíbrio. Então, a tua prosperidade é o quê? É tu tá bem profissionalmente, tu tá bem como mãe, de se sentir, porque a maternidade gera muitas culpas, né, Hum. na gente. Às vezes: "Ai, será que eu tô sendo boa?" A gente sempre tá na dúvida. Às vezes, se tu deixa, tu fica se culpando, se tu não deixa, tu fica se culpando. E tá bem nos teus relacionamentos com amigos, e é muito difícil tu conseguir conciliar Muito todas difícil. essas relações e em alguma tu não deixar alguma coisa para trás e te sentir bem, não te sentir culpada, porque às vezes a gente se sente culpada, às vezes tu vê uma amiga: "Ai, mas como tá bonito o cabelo dela", às vezes: "Ai, será que eu tô invejando ela?", e tu se sente culpada. Então eu acho que esse 360 é a gente tá bem com a espiritualidade, tá bem em todos os Em cantos da todos os vida, cantos, que pelo é menos muito buscar, né. difícil. Mas eu acho que, assim, a gente nunca vai ter É, ao nunca vai mesmo dar. tempo todas as áreas, Não. mas o buscar é o Fazer o mais importante, movimento. fazer o movimento, sabe, não deixar. É, Eu sinto que as pessoas elas têm e isso até, né, dentro da espiritualidade é tido como autoidolatria. O que é autoidolatria? "Ah, eu sou assim. Ah, eu sou assim, não, é meu jeito, eu funciono dessa maneira". Quer dizer, pô, tu tá na vida, cara, tu tá vivo. Você não vai mudar, você não vai procurar se melhorar, você não vai procurar investir em você, se investigar, se perguntar, sabe, é isso então? Eu sou assim, quer dizer, você ego, tá né. se autoadorando, né. Eu sou assim, eu sou Aquela desse conceito de Gabriela, jeito. eu nasci É, eu nasci assim, assim, me sou criei sempre assim. assim, Quem Gabriela. quiser que Quem aceite. quiser Isso que é ego aceite. gigante, né. E é um ego burro, né, todo ego é burro, mas assim, é um ego burro, porque eu penso que se a gente teve a chance de vir pra essa terra, pra esse mundo, pra esse momento, o mínimo que a gente pode fazer é querer se melhorar, é querer se aperfeiçoar, é querer Evoluir. evoluir, exato, dar um passo além, mais passos além. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas, sabe, simplesmente aceitando, assim, a vida que tem. Ah, é isso aí. Passivamente, né? Passivamente. Passivamente. Luísa, deixa eu te perguntar outra coisa. Tu relacionou ali o hábito, né, de ingerir bebidas alcoólicas, e a gente sabe que isso está muito associado, às vezes, com episódios de depressão. E é difícil a gente saber o que veio antes, né? Veio o Uhum. álcool e a depressão, ou veio a depressão e veio o álcool. Então, assim, não sei se tu já teve depressão e tu relacionou isso, tu chegou, isso ficou visível pra ti na época, se é que tu teve depressão ou não? Eu tive depressão, eu tomo remédios de Uhum, depressão, e eu gosto de falar sobre isso, porque eu uhum, acho que até antes de responder tua pergunta, porque, eu até fiz um vídeo num podcast Resiliência Humana, não sei se vocês conhecem, é um canal bem legal, falando sobre isso, porque as pessoas têm um preconceito muito grande com remédio de uhum. depressão, de saúde mental. E cara, elas têm o preconceito de ir atrás, né, de procurar ajuda. E todo mundo, quando você fala: "Eu tomo um remédio", a primeira coisa que a pessoa fala: "Ah, mas vai parar quando?". É bem assim. E eu queria saber, assim, se eu te disser que eu tenho diabetes, você vai mandar eu parar de tomar insulina?
Se eu te disser que eu tenho um problema de pressão alta, você vai me mandar eu parar de tomar? Então, assim, por que que eu deveria, sabe, parar de tomar os meus remédios? Eu não consigo te dizer se a galinha ou o ovo veio primeiro, entendeu? Mas sim, eu tive depressão. E, na verdade, contando pra vocês até uma coisa que eu nunca contei, eu não sei nem como é que eu tô viva. Porque por muitos e muitos anos eu tomava os meus remédios de depressão, tomava os meus remédios de dormir e bebia loucamente. Então, assim, não é que eu bebia e dormia. Eu bebia e continuava com a minha rotina de tomar os remédios de dormir. Então, assim, isso eu podia ter me levado a. Vocês, mais do que ninguém, sabem, né, o que isso podia ter causado comigo e o que deve ter causado também. Então, eu não sei te dizer, assim, se a depressão me levou à bebida ou se a bebida me levou à depressão, mas que eu vivi as duas coisas juntas, eu vivi. E naquele momento tu chegou a perceber isso? Percebeu que estava deprimida e que bebia ou não Não. mascara, tu não Eu tem acho que é essa aquilo que eu já até falei, quando a gente tá muito fora do nosso eixo, não consegue. é muito difícil perceber as coisas, né, E da tu vê gente. como muita gente, é muita coragem tua admitir tudo isso e falar, porque as pessoas às vezes olham, nossa, ela é uma moça bonita, é uma cantora, é uma compositora, filha de uma cantora famosa, tá lá, né, na Globo, tá tudo certo. Como é que pode? As pessoas acham que a tua vida é maravilhosa, que tudo É maravilhosa. certo. É, mas assim, tu Sim. contar que não, que a tua vida é que tu tem esse lado de atriz, né, famoso, mas tu tem a tua vida, tu tem teus filhos, tem teu marido, Como teve as todo tuas mundo, né? dores, como todo Todo mundo. Todo mundo tem Mas algo. a história do podcast do Prosperidade 360 é exatamente isso que você falou, assim, quando a pessoa chega eu já falo assim, você foi enganado, não é um podcast. Eu quero tirar as máscaras da Exato. persona que a gente cria pra ir pro mundo, né? E quero entender quem é a pessoa que tá por trás da persona. Quem que tá dando embasamento pra essa persona. E quando eu parei de beber e comecei a fazer conteúdos na internet, edificantes, me vulnerabilizei demais. Coloquei muita verdade pra fora, tirei muita máscara. Porque a vulnerabilidade é a coisa que mais engaja as pessoas, é a coisa que mais traz pra perto, porque mostra exatamente isso. Meu Deus, mas então não é perfeito, não é um algodão doce a vida dela, não é, e não é de ninguém. E o quanto as pessoas estão sofrendo por estarem na internet olhando a vida do outro. Ah, mas ela anda de jatinho. Ah, mas ela é casada, tem não sei quantos filhos. As pessoas, minha vida é horrível, minha vida é horrível. Então, eu estou sim vindo muito na contramão pra abrir o jogo, sabe? Porque as pessoas do outro lado, elas já se sentem muito mal. E aí elas veem vidas perfeitas e elas se sentem piores ainda. Então, se eu puder fazer esse trabalho de trazer a verdade e inspirar as pessoas com a verdade, pra mim é missão cumprida. E eu acho que é aí que tu toca as pessoas, né, eles vendo que hoje tu tem essa família linda, que tu tem essa vida muito plena, mas que tem todas esse passar por trás disso, né. E a gente agradece imensamente tu ter trazido tudo isso pra nós, a gente queria ficar aqui um tempão ainda conversando contigo, obrigado por ter Você trazido. tá já me dispensando? Ai, não, querendo ficar, a gente fica mais Eu meia queria hora. perguntar, Calma. eu queria perguntar Tem mais da água? mãe, Tem mais nada. se tu consegue escovar os dentes dos teus filhos, se consegue cortar unhas, consegue estudar com eles, porque são coisas que a mãe faz. E eu tenho essa curiosidade, porque isso tá claro que muitas vezes tu não consegue, mas tu consegue sentar e estudar, Sim. ensinar tabuada, porque isso é uma coisa Eles tão não estão na boa fase da ainda da mãe, tabuada, mas com certeza isso é uma coisa muito boa da muito mãe. boa da mãe. A Gisele sempre ela fala da tabuada, porque os filhos dela não têm ela tomou a tabuada delas, até no banho diz que ela tomava Até tabuada dos dos filhos. Até nossos dos filhos nossos ela ela tomava tomava. tabuada dos A minha filhos. avó me ensinou a tabuada. Nossa, Eu foi ensinava muito incrível. a tabuada. Tabuada é incrível. Eu nunca cortei a unha dos meus filhos, nunca vou cortar, tenho muito medo de cortar a unha dele. Eu juro, eu tenho Quem muito corta medo. então? A Lene, É? que trabalha em casa, que, meu Deus, Tem uma graças mãozinha de Santa fada. Lene. Não, eu tenho muito medo de cortar, porque eu acho que uma vez eu vi a minha madrasta
cortando o cabelo do meu irmão e ela cortou um pedaço da orelha. Ai, E aí eu traumatizou. fiquei com muito trauma, eu corto o cabelo deles. Mas eu escovo o dente, eu boto a fralda, faço tudo. Eu sou uma mãe normal, né? Uma mãe, inclusive, que eles estão de saco cheio, porque eu sou aquela mãe que fala, não quero que fique na tela, sai da tela, não vai ver YouTube, vai ver Disney. Então eles Mas querem o tem pai. que fazer, tem que Tem ser. que ser, Tem que ser. entendeu? Mas sim, meus filhos. E é o mais doido, né? Eu não queria ter filho. Não Nunca, queria te ter filho, não era um nunca quis. plano teu, da tua Não, vida. não, de jeito nenhum, O que que tu imagina. imaginava no teu futuro? Eu Tu trabalhando, trabalhando. trabalhando até morrer. Ali. E aí o Cristiano, meu marido, que começou, não, mas eu quero ter um filho com você. Eu falei, melhor se procurar outra pessoa. Aí ele, não, mas eu quero ter um filho com você. E, pô, você não vai botar sua genética no mundo. Sua genética é tão abençoada. Você veio com tantos dons, tantos talentos herdados de família. Como é que você não vai deixar nada, uma semente? E aí a Preta Gil, que é minha prima, virou e falou assim, pô, você tem que ter um filho porque você tem que amar alguém mais do que você se ama. E aquilo ali foi uma bomba pra mim. E aí eu acabei tendo e assim, e as pessoas ficavam: "Nossa, mas ela é boa mãe". Mas onde estava escrito que eu não ia ser boa mãe? Não, Mas ninguém imaginava, assim, que eu ia, né, eu estudo com eles, eu faço isso, eles são a paixão, a loucura da minha vida, estão aqui, estão aqui pro queridos. Exato, são queridíssimos, um tem 3, o outro Vira a tem vida da 5. gente, né? Vira a vida da Mateu gente. e Luca, Mateu e Lu. queridos. E nessa trajetória musical da família, tu imagina alguma coisa pra eles? Tem uma certa sempre tem, né, eu acho que de repente mais externo do que interno, aquela pressão: "Ah, a avó era, mãe era da música, os filhos vão ser ou não?" Eu não tenho essa pretensão. O que eu acho, assim, o que eu procuro é que eles tenham acesso, né. Então eles já fazem aula de música numa escola muito bacana lá em São Paulo, que é perto da minha casa, que é inclusive o lugar onde eu ensaio tem essa escola, e eu quero dar o acesso. Eu quero que eles toquem um instrumento musical de qualquer maneira, gostando ou não. Por quê? Porque o instrumento musical, ele te salva, né, assim, na pandemia o que me salvava era tocar piano todos os dias. Primeiro porque é uma conexão consigo mesma muito grande, é uma conexão com o alto muito grande, e é a melhor maneira de você ou o esporte ou a música, de você combater a tela, a ansiedade, né. Quando você toca um instrumento, você não tem ansiedade. Não dá pra tocar um instrumento estando ansioso. Mas dá pra você curar a ansiedade tocando um Uhum. instrumento. Então, assim, um instrumento eles vão ter que tocar. Pode não ser profissional, pode não seguir carreira, isso não me importa. Mas eu quero que eles tenham acesso, eu quero que eles possam se descobrir ali, musicalmente. Se vai levar pra um lado, se não vai, realmente Opção quero que deles. eles sejam felizes. Mas a música com certeza vai fazer parte da vida deles enquanto eu tiver forças. Coisa boa. Isso é bem legal. Deixa eu só voltar um pouquinho, quando tu estava falando, assim, de cair as máscaras, né. E tem muito do que a gente enxerga, né, por exemplo, a Gabi é uma nutri, assim, 100% do Legal. tempo, é perfeita, aí a gente enxerga: "Puts, lá vem a Gabriela de biquíni", né. Então a gente enxerga, então a gente tem essas máscaras, mas a gente sabe que aquilo é o que eu tô enxergando, que a gente tá eu estou projetando nela, não quer Sim. dizer que ela seja assim. E aí, já que a gente tá fazendo uma terapia de grupo, eu vou botar uma nos últimos dias a minha enfermeira, como oncologista, né, a gente lida ali vida e morte, a minha enfermeira me liga chorando, porque realmente a gente teve uma perda, né, então assim, e ela me ligou chorando e ela disse assim: "Ah, mas e tu não chora?", sabe. E aí é exatamente aquela máscara, né, tipo, A eu tenho que Carla, botar oncologista, não chora. ela Uhum. colocou a máscara em mim. Não, a Carla não chora. Eu tô ligando pra ela chorando, mas a Carla não vai chorar, ela Sim. vai aguentar o tranco. Agora, o que eu faço, ou o que tu fazia, o que a Gabi faz, o que todas nós, quando tira a máscara sozinha, é o que as pessoas não veem, né? E eu acho que esse 360 é exatamente isso. Tu vai girar ao redor do teu eixo e tu vai te enxergar, né? Então, quando ela falou assim, ah, não, tipo, ela me enxerga com aquela máscara, ela não me enxerga exatamente Como você é. como eu sou,
né? E eu acho que isso é importante a gente falar disso, né? E será que é importante ela saber que eu choro sozinha? Será que é importante para os outros Eu saberem? acho assim, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo sobre máscaras, né. Teve uma época da minha vida que, até por causa de medicamentos, eu tive um problema muito grande vocal. Fiquei completamente sem voz. Imagina, para uma cantora, Imagino. ficar sem voz é a morte. E eu lembro que eu estava num ensaio de um lançamento do meu álbum e eu não tinha voz, não alcançava as notas, tinha, eh, gaps vocais, assim, de não saía a voz. E a minha banda lá. E eu desesperei. E eu lembro que eu liguei pra uma amiga minha e ela falou: "Cara, você é a comandante, você é a capitã desse navio. Você não pode, nesse momento, mostrar pra eles essa insegurança. Você é a capitã do navio, você tem que levar esse navio até o outro porto. Então te segura aí nas tuas calças, e não deixa ninguém perceber nada". Então eu acho que tem momentos e momentos, né. Tem, por exemplo, se o piloto que tá pilotando der a notícia: "Gente, estamos arremetendo", e eu tô morrendo de medo. Cara, acabou, acabou, acabou. Eu acho que, assim, Tá. em algum momento ele pode dizer: "Passamos por isso, eu também tive medo, eu também fiquei ali", mas passamos por isso, né. Então, assim, eu fiz o ensaio, eu fiz a estreia, eles não souberam de nada. Depois, quando passou tudo, eu falei: "Gente, eu estava completamente sem voz, tomei não sei quanto de cortisona, fiz não sei quanto de", enfim, vocês nem sabem, mas passei por isso. Uhum. Sabe, então assim, a mesma coisa meus filhos, eles não precisam saber que eu estou vivendo um medo, mas em algum momento eles precisam saber que a mãe deles não é de ferro e também tem medo. Mas enquanto eles estiverem com medo e estiverem sob a minha responsabilidade, eu tenho que Tu me tem que manter aguentar. ali, firme e forte. E é importante ter essa, no teu caso foi uma amiga que te falou, mas é alguém que te dá essa força, que te dá esse empurrãozinho. Então o pessoal que está nos ouvindo também, a gente quer servir como isso, como esse empurrão para te acreditar que tu consegue fazer essa mudança, que tu consegue fazer o teu 360 e o podcast da Luísa também traz isso. Então o pessoal que está precisando de um empurrãozinho aí na vida, acompanha a Luísa no podcast 360. E a gente agradece imensamente a tua Obrigada, presença, tá. Gabi. Com certeza a gente podia ficar aí bastante tempo conversando, que foi muito gostosa a nossa conversa. Com certeza. E fica o convite para as próximas vezes que vir a Cruz Alta, a gente se estender essa nossa conversa aqui, tá. Parabéns, meninas, muito legal, muito linda toda a proposta de vocês. Prazer conhecer vocês, conversar com Igualmente. vocês. Ai, Muito obrigada. bom. Então vamos pedir pro pessoal nos acompanhar nas redes sociais, dar o joinha, se inscrever no nosso canal, que isso é bem importante para nós. Queria agradecer também nossos apoiadores, o Banco Sicoob, Action Day e Casa Simone Interiores. E a todos aqui da nossa mesa. Obrigada. Um brinde final aqui, Um brinde. de água. De água.